Saudades! Aqui é o Matheus Volnucci e eu tô muito empolgado para assistir o Batman vs Superman. Quem tá empolgado também, eu queria dar uma dica sobre quadrinhos para você ler antes de ver o Batman vs Superman. Você que gosta de ler os quadrinhos, gosta de ler o livro antes de ver o filme, para saber de algumas coisas, porque, como a gente sabe, é diferente do Guerra Civil, que se inspira em uma saga só, que tem vários quadrinhos, então vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos falar da Casa de Boliche Bowling Show. A gente tem que falar da Casa de Boliche Bowling Show. Você que mora em Nova Iguaçu ou na Baixada Fluminense, não deixa de ir no Bowling Show lá, curtir um boliche e experimentar uma das melhores pizzas aqui da região de Nova Iguaçu, da região da Baixada Fluminense. Então vamos logo começar! O Homem de Aço, ele tem algumas inspirações que também seguem para essas de Batman vs Superman. Tem um pouquinho do Superman do John Barney, que é o Homem de Aço, que foi o que deu o título, mas não é muita coisa assim. Mas o mais importante é o Superman Terra 1. Por que Terra 1? Lembra quando começou esse negócio das várias terras? Terra 1 é onde ficava a Liga da Justiça, Terra 2 é onde tinha a Sociedade da Justiça, que são eles mais velhos, a Terra 3, o Sindicato do Crime, é aquela versão maligna deles. Mas aí, a partir da Era Moderna, principalmente com os 952, um pouco antes também do Flashpoint, a Terra convencional passou a ser a Terra 0 e a Terra 1 ficou um negócio, pra quem tá acostumado com a Marvel, uma espécie de Ultimate. O filme do Homem de Aço se inspira muito no Superman da Terra 1. Por quê? Tem uma versão jovem do Superman, depois da morte do pai dele, ele sai pelo mundo buscando quem ele é, e aí, numa dessas, eles encontram a nave dele e acabam ativando o rastreador que traz o vilão Tyrell indo atrás do Kal-El. Ele era de um planeta vizinho a Krypton e eles tinham esse conflito, né? Principalmente porque eles dividiam o mesmo sol e tinham prejuízo por causa disso. Ele faz um acordo com o General Zod que acaba destruindo Krypton e ele vai atrás do último kryptoniano, que é o Kal-El. Ele ameaça a Terra dizendo que eles têm que entregar ele em 24 horas, do mesmo jeito que acontece no filme. O filme, no caso, é substituído pelo Zod, é claro, porque não iam botar um vilão que ninguém conhece. É muito parecido, porque tem um momento do filme que eles usam aquela máquina Terraform, que eles tentam transformar a atmosfera da Terra na atmosfera de Krypton. O Tyrell, nos quadrinhos, ele tem uma máquina que faz isso. Ele acaba enfraquecendo os poderes do Superman por causa disso, porque ele acaba como se estivesse no Sol Vermelho. E eles usam a nave que trouxe o Kal-El para atacar a nave do Tyrell também. Bem parecido com o filme. Então vamos falar agora de Superman, o Legado das Estrelas. Ela inspira tanto o primeiro filme quanto esse segundo. No primeiro filme, por quê? Tem essa coisa da volta ao mundo que ele dá antes de ir pra Metrópolis, que ele tá procurando sobre ele mesmo e ele não consegue ficar sem salvar as pessoas. Percebendo isso, ele se muda pra Metrópolis e acaba se revelando como Superman. E lá ele encontra o Lex Luthor. O Lex Luthor, pelo menos nessa história, ele conhece desde os tempos dele de Smallville. E aí você vê uma semelhança do Lex Luthor com o do filme, que é daquele jeito de cabelo ruivo, mais jovem e tal, riquinho mimado. E ele é bem parecido, só que a diferença é que, pelo menos do filme, a gente viu lá que o Lex Luthor não conhece o Clark e ele sabe a fraqueza dele. Então ele usa a kryptonita que ele encontrou de Smallville para fazer certos experimentos. E um desses experimentos ele acaba causando um conflito que põe o mundo contra o Superman. E vai ter muito disso no filme também. Muito desse Lex Luthor está no filme também, então é importante você ler. A gente não poderia deixar de falar da HQ que está inspirando o Batman dessa versão, que se trata da graphic novel Batman, o Cavaleiro das Trevas, que muita gente já ouviu falar, né, do Frank Miller. Inclusive eu tenho autografado pelo artista Carl Johnson, que estava na Comic Con. No que se trata, nos anos 80, quando o Batman ele era conhecido como uma piada publicamente, e aí ele foi e pegou, vou mostrar como é que é a situação realmente dos heróis se eles existissem no nosso universo. Então você tem uma visão adulta, com o Batman mais velho, pelo menos 10 anos depois da morte do Robin, que você pode ver naquele último filme, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, foi substituído pela morte da Rachel. E aí você tem um Batman aposentado depois da morte da Rachel e que acaba tendo que voltar. É a mesma coisa. Existe uma lei anticrime, que no filme foi a Lei Harvey Dent. Nos quadrinhos existe uma lei que proíbe os super-heróis, mas o Superman ele continua sendo usado pelo governo como se fosse uma arma contra o terrorismo. E isso acaba gerando um conflito com os soviéticos, né? Porque a história se passa na Guerra Fria. Então, assim, eles têm esse conflito de opiniões, porque o Batman é um cara que é procurado pela polícia o tempo todo, mas é um cara que não mata, é um cara que ajuda os policiais mesmo, todo mundo sendo contrário ao Batman. E o Superman é um cara que é apoiado pelo governo, sendo encoberto lá, mas ele faz muita coisa que é controversa. Nesse conflito, eles lançam um foguete
gigante que o Superman tenta parar acaba causando uma destruição. A comunicação de tecnologia dos Estados Unidos, muita gente morre a partir daí, cobre o céu, o Superman fica fraco porque deixa de receber a radiação solar, até que tudo se resulta naquele conflito entre os dois que todo mundo conhece, todo mundo já viu. Tem o longa-metragem animado que, se você quiser ver, muita gente já viu essa cena e que tá muito igual no filme também, apesar de que no filme tem a diferença de que o Superman, ele não é velho também, ele tá mais novo, ele tá surgindo agora, o que não é errado. Porque muita gente está pensando que não, que o Superman deveria ter ao mesmo tempo de ativa do Batman. Não é bem assim. Na era moderna, após esses quadrinhos do Frank Miller, eles fizeram uma reformulação. O Batman, ele começou a ter esse histórico já tinha 2 Robins antes, ele já agia há muito tempo, e o Superman, ele estava novo ainda. Então ele tem essa versão dele mais novo no filme, o que tá bem legal. A quarta história que a gente vai indicar é a Trindade. A Trindade, o que é? É o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. Nessa história você tem um encontro deles, né? Quando eles se conhecem, antes da formação da Liga da Justiça. Então provavelmente o filme vai ter muito disso. Tem um pouco dessa Mulher Maravilha que a gente tem agora no cinema, de que ela é imortal, tem mais de 5.000 anos. Esse Superman novinho e o Batman mais velho, a gente não sabe o quanto do filme vai estar se inspirando, até porque não apareceu muito da Mulher Maravilha nos trailers, e talvez ela só vá aparecer um pouco no filme também. E pra terminar, a gente não pode deixar de falar de uma coisa que tá muito no filme e a gente não sabe se é verdade. Toma cuidado que pode ser spoiler, tá? Se você não quer spoiler, mas a gente não sabe realmente se é spoiler. Então vamos falar de a morte do Superman. Por que aconteceu a morte do Superman? Bom, os heróis, eles foram criados no momento da Segunda Guerra, no momento que o mundo precisava de esperança, e depois eles foram renovados durante a Guerra Fria. O que acontece? Nos anos 90, a Guerra Fria tinha acabado e os heróis passaram a ser menos interessantes. Os quadrinhos começaram a vender pouco. Então, para renovar a venda dos quadrinhos, eles precisaram criar a queda do Batman, que tem o Bane, que ele quebra as costelas do Batman. Você viu isso no filme também. Ele foi a antítese do Batman. Teve a antítese do Lanterna Verde, que é o Parallax, e a antítese do Superman, que é o Doomsday, o Apocalipse. O Apocalipse, ele é uma besta kryptoniana que chega na Terra por algum motivo. No filme, provavelmente ele vai ser feito a partir do corpo do Zod, um tipo bizarro do Zod, não sei, que o Lex Luthor vai usar lá. E vai ser muito legal também se o Lex Luthor aproveitar a armadura do Zod para criar aquela armadura dele também. E muito mais legal ainda se a LexCorp usar de engenharia reversa com a tecnologia kryptoniana caída em Metrópolis e lá dentro tiver o Brenner. Então, como o Apocalipse tá no filme e não tá muito cedo, apesar de que muita gente tá achando que é muito cedo para ter o Apocalipse no filme, ter a morte do Superman no filme, não. Segundo a versão da Era Moderna, como a gente falou, que o Superman ele tá mais novo, ele tem um reboot ali, ele morre jovem sim. Tipo, ele tava no início de carreira, a Supergirl nem tinha aparecido ainda e tem a morte dele. Sim, acontece isso sim, e a gente não sabe se vai acontecer no filme, muita coisa indica, apesar de que eu esperava que pudesse ser substituído pela morte da Lois Lane, né? Até para criar aquele futuro que o Batman viu. Então a gente pode falar de várias outras HQs que não estão aqui nessa lista, mas são HQs que podem fazer referência a várias outras coisas também que tem no filme, pedaços pequenos, já que o filme ele faz isso, ele pega as cenas de várias outras histórias também junta, a gente já viu isso em outros filmes da DC fazendo isso, a filmes da Marvel também. Tem o Injustice, que a gente viu que tem muita referência também, principalmente nesse futuro do Batman, ali que ele vê aquela visão do Superman ditador depois da morte da Lois Lane, aquele símbolo do Darkseid, que remete muito à formação original da Liga da Justiça dos 952, a aparição de vários outros personagens como o Aquaman, o Cyborg, o Flash, e possivelmente o Hal Jordan, que está sendo especulado aí, que é a formação dos 952. Então assim, vale você ler todas essas histórias se você quiser, para conhecer, porque tem muita gente que está perguntando qual é a história que eu devo ler para saber do Batman vs Superman. Então você dá aquela curtidinha se você gostou dessa informação para você, e comenta aí que outros filmes você gostaria que eu indicasse, livros ou quadrinhos para ler antes, para você ter uma ideia. Compartilha para os seus amigos e se inscreva no nosso canal, e até o veredito do Batman vs Superman. Valeu!